Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos hoje então falar sobre viver reconciliados, um dos 9 princípios da comunidade Graça, Misericórdia e Paz. Para iniciar, como nós, da comunidade Graça, Misericórdia e Paz, queremos viver este princípio do viver reconciliados. Como já disse em outros vídeos, cada princípio da comunidade é sustentado por 6 pilares, por 6 pés. O que sustenta o viver reconciliados é uma bem-aventurança de Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados os justos. Bem-aventurados os justos. A arma está muito ligada à bem-aventurança. A arma de Efésios capítulo 6 é a justiça. A regra, não deixar de perdoar ou pedir perdão. Mateus capítulo 18, versículo 22 vai dizer 70 vezes 7 devemos perdoar. Também isso está em Lucas capítulo 6, versículo de 36 a 38. Perdoar sempre. Perdoar sempre. Os 2 exercícios espirituais para avançar, para ir para um nível de santidade maior, nós queremos ser o primeiro a pedir perdão. Às vezes a gente pede perdão, mas a gente deixa para pedir por segundo, terceiro lugar, que nós sejamos o primeiro a pedir perdão. E o exame de consciência e confissão. Estes são os 2 exercícios espirituais. Bem-aventurança, justiça. A arma, a justiça. A ação, faltou a ação, sabia que era 6. Mas vamos deixar a ação para depois. Então a regra, não deixar de perdoar e pedir perdão todos os dias. Os 2 exercícios espirituais, ser o primeiro a pedir perdão, exame de consciência e confissão, e a correção fraterna que nós encontramos em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, nós podemos pegar primeiro as promessas de Deus para nós. Mateus capítulo 18, versículo 15 diz: se ele te ouvir, quem? O irmão que será corrigido. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Que nós possamos ganhar o nosso irmão para nós, na verdade não, para que nós possamos levar o coração dele a Deus. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mateus capítulo 18, versículo 19 diz: se 2 de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que queiram pedir, isso lhe será concedido por meu Pai que está no céu. Isso lhe será concedido se tiverem 2 pessoas de acordo, em unidade. Por isso a importância da vida fraterna, da oração fraterna. O Pai que está no céu lhe concederá. Mas é importante estar atento às ordens também. Mateus capítulo 18, versículo 15 diz assim: se o teu irmão pecar, vai corrigi-lo a sós. Este é o ensinamento da correção fraterna de Mateus capítulo 18, versículo 15. Se o teu irmão pecar, vai corrigi-lo a sós. Olha os ensinamentos que nós temos também neste livro maravilhoso, livro Imitação de Cristo. O livro Imitação de Cristo nos diz assim, no livro 1, capítulo 1: quem quiser compreender e saborear plenamente as palavras de Cristo, é-lhe preciso que procure conformar a dele toda a sua vida. Que no exame de consciência nós possamos sempre pensar: o que a minha vida ainda precisa ser parecido com Jesus? O que ainda na minha vida não está conforme a vida de Cristo? Esse é o exame de consciência. É querer seguir o modelo que é Cristo.
Imitação de Cristo, livro 1, capítulo 2. Não presumas de alta sabedoria, antes confessa a tua ignorância. Não há melhor e mais útil estudo que conhecer-se perfeitamente e desprezar-se a si mesmo. Esses são os ensinamentos. E depois terão outras ordens, outros ensinamentos na vida dos santos que nós podemos guardar. Mas, sobretudo, essas palavras, elas nos ensinam a ser como criança. Ser como criança. Mateus capítulo 18 inicia com isso. São as crianças as maiores no reino dos céus. Ser como criança é viver o ordinário de uma criança, viver aquilo que é obrigatório, tomar o leite todos os dias, o alimento, mas com alegria de criança. Olhamos para o recém-beato, talvez daqui a pouco tempo já santo, Carlo Acutis, um menino que no ordinário da vida, que dançava, que ria, que cantava, mas que queria conformar a sua vida a Cristo, que queria cada vez unir-se mais intimamente a Jesus na Eucaristia, como um caminho que ia levar mais rapidamente para o céu. Fazer o ordinário é ser católico. Carlo Acutis, no ordinário, rezava o terço todos os dias, ia à missa todos os dias, ou seja, era católico todos os dias. Um menino, um jovem santo. Mateus capítulo 18, versículo 33. Não devias também tu ter compaixão do teu companheiro como eu tive de ti? Que nós pensemos nesse versículo. A importância de ser compassivo e de perdoar o próximo. Não devias também tu ter compaixão do teu companheiro como eu tive compaixão de ti? O livro Imitação de Cristo, no capítulo 14, diz: relaceia sobre ti o olhar e guarda-te de julgar as ações alheias. Guarda de julgar a vida dos outros, as ações alheias. Guarda em olhar para ti, para o teu interior. Quem julga os demais perde o trabalho, quase sempre se engana e facilmente peca. Mas examinando-se e julgando-se a si mesmo, trabalha sempre com proveito. Quais são os princípios que nesta meditação sobre viver reconciliados eu guardei no meu coração? Mateus 18, versículo 4. Aquele, portanto, que se tornar pequenino como esta criança, esse é maior do reino dos céus. É ser pequeno, é ser como uma criança. Imitação de Cristo, livro 2, capítulo 5. Não podemos confiar muito em nós, porque frequentemente nos faltam a graça e o critério. Quem bem, retamente avalia-se suas obras, não seria capaz de julgar os outros com rigor. E quem se ocupa de si com diligência, facilmente deixa de falar dos outros. Que nós possamos nos ocupar em conhecer a nós mesmos, em desprezar a nós mesmos, em ser como criança, deixar nos conduzir a nossa alma a Deus, sem cuidar da vida dos outros. O cuidado, sim, a bisbilhotice, não, corrigindo. Então, que nós possamos, de fato, o que é fazer o exame de consciência, senão um caminho curto para a conversão. Conversão é arrependimento. Arrependimento é viver uma metanoia, uma mudança de mentalidade, ou seja, fazer com que a nossa mentalidade se torne a mentalidade de uma criança, totalmente confiante, totalmente dependente a Jesus. Isso é viver reconciliado. Isso é viver reconciliado. Temos também uma citação que eu acho muito forte, muito bonita, sobre o viver reconciliado, deste livro também maravilhoso, de Santa Teresa d'Ávila, As Moradas do Castelo Interior. No final, bem no finalzinho, o último parágrafo, quando ela fala das primeiras moradas, ela diz assim: a verdadeira perfeição consiste no amor de Deus e ao próximo. E
Com quanto maior perfeição guardarmos esses 2 mandamentos, mais perfeitas seremos. Toda a nossa regra e a nossa constituição serve apenas como meio para isso guardar com perfeição. Deixemos de zelos indiscretos, que nos podem causar muitos males. Cada um olhe para si mesma. Santa Teresa d'Ávila, dando as recomendações que também aparecem no livro Imitação de Cristo. É tão importante esse amor de uma pelas outras, que eu desejaria que nunca nos esquecêssemos. Nunca nos esqueceis, porque se andares observando nas outras essas ninharias, que às vezes nem são imperfeições, mas por sabermos pouco, talvez as lancemos a pior parte, a alma pode perder a paz e ainda inquietar a dos outros. Depois continua dizendo: vede como custaria caro a perfeição. O demônio também poderia colocar tal tentação na priora e seria mais perigosa na superiora, né? Por isso é necessário muita discrição, porque se trata de coisas que vão contra a regra e a Constituição. É necessário que nem sempre sejamos tomadas de boa conta, mas avisar a priora, ou seja, não se precipitar, e avise a superiora. Se você achar que está alguma coisa estranha, não se precipite em falar para o outro. Vá em direção à superiora da sua congregação. E caso não se emende, avisar ao prelado, à província. Trata-se de caridade. O mesmo vale para as irmãs. Se fosse alguma falta grave, que se deixasse por temor à tentação, seria a própria tentação. É necessário refletir muito para que o demônio não nos engane. Não se deve falar de tais assuntos umas com as outras, pois que daqui o demônio sairia lucrando, induzindo o hábito da murmuração, mas falar apenas com quem possa tirar proveito da advertência, como já disse. Aqui a glória de Deus não há lugar para isso, porque se guarda um silêncio permanente, mas é bom que estejamos de sobreaviso. Ela diz, aqui a glória de Deus não há lugar para isso, porque se guarda o silêncio permanente. Ela falava então para as irmãs do Carmelo, mas é bom que estejamos sempre de sobreaviso. Meus irmãos, é bom que estejamos sempre de sobreaviso. Não falar uns dos outros, falar para a pessoa, ou quando é matéria grave, falar para aquele que possa aconselhar e resolver, e não o disque-disque de corredor. É isso que Santa Teresa d'Ávila está nos falando. Mas além deste viver reconciliado com o outro, também é importante entendermos o quanto é necessário este viver reconciliado com Deus, o quanto é importante buscarmos a confissão, o exame de consciência. Tem no livro 3, é o livro 3? Confirmando, livro 3, capítulo 6 do livro Imitação de Cristo, tem um discurso com Jesus que eu queria terminar com essa conversa da alma com Jesus, que diz assim: Jesus, filho, não és ainda forte nem prudente no amor. E a alma pergunta: por que, Senhor? Jesus diz: porque por qualquer contrariedade deixa o começado e com ânsia excessiva procuras a consolação. O homem forte no amor permanece firme nas tentações e não dá critério às astúcias sugestões do inimigo. Assim como lhe agrado na prosperidade, não lhe desagrado nas tribulações. Ou seja, viver sem murmuração, viver sem murmuração, viver em Deus, viver reconciliado com Deus, aceitando o que Deus propõe. Depois, no mesmo livro 3, capítulo 6 do livro Imitação de Cristo, parte 3, parágrafo 3 diz: guarda firme teu propósito e tua reta intenção fixa em Deus. Não é ilusão os seres, alguma vez, subitamente,
arrebatado em êxtase, logo, e depois caíres de novo nos costumados desvários do coração. Fica sabendo que o antigo inimigo de todos os modos se esforça por impedir os bons desejos e apartar-te de todos os exercícios devotos, nomeadamente da veneração dos santos. Desagrada-lhe muito a confissão humilde e, se pudesse, far-te-ia abandonar a comunhão. O demônio quer te afastar da confissão para que também te afaste da comunhão. Não se afaste de viver na graça, de viver reconciliado com o Senhor. Retira-te. E aí depois ele nos convida a fazer essa oração. Retira-te, espírito imundo, desgraçado, sem vergonha. Muito perverso deve ser para me insultar tais coisas, para me insinuar tais coisas. Vai-te daqui, malvado sedutor, não terás em mim parte alguma. Que Jesus estará comigo, qual guerreiro invencível, e tu ficarás confundido. Antes quero morrer e sofrer todos os tormentos que te fazer a vontade. Cala-te e emudece, não te escutarei, por mais que me molestes. O Senhor é minha luz e minha salvação, a quem temerei? Levante-se, embora contra mim um exército, não temerá meu coração. O Senhor é o meu socorro e meu salvador. Que nós possamos nos manter reconciliados e unidos, sobretudo, a esse Senhor, Jesus, único Senhor e Salvador. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recordando então como nós queremos viver reconciliados como comunidade de graça, misericórdia e paz. Bem-aventurados os justos, sendo justo. Ser justo não é ser juiz. O ser justo do Evangelho é ser como uma criança. Ser justo, ser santo. Praticar justiça, essa é a arma. Em tudo, praticar justiça. Ação, correção fraterna. Vai corrigir a sós. Essa é a ordem do Evangelho de Mateus, capítulo 18. A regra, não deixar de perdoar e pedir perdão. 2 exercícios. Ser o primeiro a pedir perdão e o exame de consciência e confissão. Que nós possamos bem viver esses pilares que vão sustentar o viver reconciliados, que vão sustentar a nossa vida fraterna. Olhemos e meditemos para Mateus capítulo 18. Ali está o essencial da vida fraterna na comunidade Graça, Misericórdia e Paz e na igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.